eu sou o Zaro do canal Zaro Cultura e esse é o programa Experiências de Vida. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Edmilson Fabre e ele vai passar um pouco do seu conhecimento e de suas experiências sobre um dos temas mais palpitantes da atualidade. Ele vai falar um pouco sobre a saúde emocional, depressão, estresse e ansiedade. Falamos do corpo, falamos da depressão e eu quero falar da mente. O que são doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas são aquelas expressadas através do corpo, porém por um estado emocional alterado. Vamos falar Buda novamente? O corpo é o professor do espírito. Buda já dizia. Tem pacientes que chegam para mim e dizem: doutor, quando eu fico muito nervoso eu tenho dor de cabeça. E eu fico olhando para ele. Outros dizem: doutor, a minha ansiedade atrapalha o meu sono. Eu continuo olhando para ele. Por quê? Porque ele está me dando a resposta. Ele está me dizendo: quando eu fico nervoso eu tenho dor de cabeça. O que o corpo está mostrando para ele? Não fique nervoso que eu não vou doer. Não fique ansioso que você vai dormir. Mas as pessoas querem o remédio. Eles querem a busca rápida. Não a observação. Estou tendo isso por causa disso. Então, a psicossomatização muito comum hoje em dia é justamente essa transferência do meio emocional para o físico. As lombalgias, as dores musculares por tensão. Sem a tensão, elas não acontecem. Essa é uma questão. O meio emocional é a mesma coisa da mente? Sim. O emocional é um desenvolvimento comportamental gerado pela mente. Gerado pela mente. Mente. O que é a mente? Eu vou dizer o que é a mente dando um exemplo. Computador é o hardware. Sim. O programa, o software. Cérebro é o hardware. O que é a mente? O software. Cérebro é o físico. A mente é o programa. Então, sem a mente, teremos aí um computador sem programa. Voltando ao tema do estresse, que é uma das suas especialidades, né? Adoro. Como o estresse altera as funções do nosso organismo? Vamos começar entendendo bem o que é estresse, porque o estresse é um pouco injustiçado. Estresse é uma condição ótima do nosso organismo. Por quê? Porque ele te prepara para lutar ou fugir. Sim, temos que pensar que não surgiu a espécie humana agora, século XXI. Somos frutos do desenvolvimento desde o primitivismo, dos homens das cavernas. E esses homens das cavernas tinham que se alimentar e não tinha um Carrefour do lado dele. O cara tinha que sair de dentro de uma caverna e enfrentar animais 10 vezes maiores que ele. Para isso, o seu organismo foi dotado de um estresse. E o que é o estresse? É aquela condição que te dá de uma observação melhor, por isso ele dilata a sua pupila. Ele te dá uma oxigenação melhor de sangue, por isso você fica ofegante e respirando mais rápido. Oxigena melhor os músculos, os pulmões trabalham mais. Se numa situação de estresse você se cortar, o teu tempo de coagulação diminui com relação a outra situação. Veja a programação dessa máquina perfeita. Essa é a condição de estresse, prevista para os primórdios. Por quê? Porque exigia uma ação física. O estresse te preparava para lutar ou fugir. Tinha que ter uma ação física. Por quê? Porque depois da luta, da caça, o homem das cavernas, com a comida resolvida, deitava e dormia. Ele teve uma ação física, vinha um relaxamento. Nosso desenvolvimento, Revolução Industrial, anos 50, começamos a trocar as máquinas pela indústria. Começamos a operar botões ao invés de fazer força. Revolução Industrial. Nos trouxe conforto, muito, ótimo, mas nos trouxe ausência da ação física no trabalho. Então hoje somos mentais, não somos mais físicos. E aí vem os nossos problemas. Por quê? Fomos programados para sermos físicos. Fomos programados para o trabalho braçal. Com o desenvolvimento do homem, permaneceu a situação de estresse.
Então o estresse é uma condição boa. Quando ele passa a ser uma condição ruim, e aí respondendo a tua pergunta, quando você permanece na situação de estresse. Qual é o nosso estresse hoje? Aquele carnê que eu fiz num momento que eu não pensei bem e que eu vou ter que pagar todos os meses. Só que hoje é dia 1º, esse carnê vence dia 30 e eu já estou pensando nele. Preocupações. As preocupações, que eu considero câncer mental. Preocupações, eu considero câncer mental. Dale Carnegie escreveu um livro famosíssimo há muitas décadas atrás chamado Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver. Quer dizer que se você está com preocupações, você não está vivendo. Não está vivendo, porque você está escravo daquilo. Então, justamente isso. Permaneço numa situação de estresse, de tensão. Por quê? Porque a conta vai vencer dia 30, hoje é dia 1º, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho o mês inteiro para tentar solucionar isso. Não preciso começar a pensar já. Vou pensar nela no dia 30, quando ela for vencer. Então, a minha condição de preocupação faz com que o meu organismo se organize e libere todas aquelas questões para eu lutar ou fugir. Lutar ou fugir de quem? Da conta. Aí vem os problemas, porque vem a perpetuação do estresse, da minha tensão. Vem as insônias, as dores de cabeça e as dores musculares. Isso para falar de corpo físico. Agora, vamos pensar na questão cognitiva. Por que o estressado normalmente tem lapsos de memória? Por quê? Porque tem um elemento fundamental que atrapalha tudo quando eu estou estressado, que se chama cortisol. O cortisol, quando eu estou numa situação de estresse, ele é liberado em altas doses, é um hormônio. E aí, no cérebro, o que ele faz? Ele interrompe as conexões. Eu sei que deixei meu óculos em algum lugar, mas onde? Quero lembrar. Só que o cortisol não permite que este neurônio se conecte aqui e me diga, está em cima da minha cabeça. Normalmente está. Não. Quando ele vai pegar essa conexão, ele, em função do excesso de cortisol, escorrega e eu não faço a conexão. O excesso de cortisol mata milhões e milhões de neurônios. Por que temos hoje mal de Alzheimer? Porque somos frutos do nosso desenvolvimento e das nossas preocupações. Muito mais Alzheimer hoje porque muito mais preocupações. O cortisol, ele inibe a captação do oxigênio através das células nervosas, fazendo com que haja uma desnutrição cerebral. Percebe? Uma condição boa, mal usada, traz as consequências. As mudanças comportamentais são importantes para a solução de alguns problemas? Fundamentais. Fundamentais. Todas as vezes que você perceber que aquilo é consequência do seu comportamento, mude. Claro. Se você mesmo está gerando uma situação de conflito, é natural que você vá colher essas situações. Quando você começa a se preocupar na sua mudança comportamental, quando você começa a criar tempo para você mesmo, quando você começa a ter uma aproximação com amigos, com familiares, criando situações que te trazem um pouco mais de conforto, você começa a evitar uma série de problemas. A questão é que nós estamos hoje num processo muito grande de individualização. As pessoas entram nas suas casas, ficam nos seus computadores, ficam nos seus celulares ou nas televisões e perdem o diálogo familiar. Na verdade, tem uma televisão em cada quarto. Há quanto tempo você não convida um amigo para vir jantar na sua casa? Há quanto tempo você não sai com a sua esposa para ir num cinema? Há quanto tempo você não tem alguma atividade social que te dê prazer? Alguma atividade lúdica que te faça enxergar um pouco melhor a natureza? Então, são mudanças que, pequenas mudanças, geram grandes transformações. E aí você vai perceber, então, como há a necessidade de uma nova visão de comportamento frente àquilo que você vem fazendo repetidamente como um robô. Você acredita que a espiritualidade é um fator importante no processo de cura? Seja ela uma pessoa de espiritualidade ou uma pessoa religiosa? Porque na minha concepção, religiosidade é uma crença religiosa. Espiritualidade é você ter uma relação de evolução espiritual divina. Direta, às vezes nem sempre religiosamente. Sim. Então, seja de um jeito ou de outro, essa fé dela, essa forma de espiritualidade dela, pode contribuir até que ponto dentro da sua visão? Sem dúvida, sem dúvida. Os dois conceitos ajudam muito e eu vou mostrar isso mais à frente cientificamente. É claro, a espiritualidade é a tua ligação direta com Deus. A espiritualidade é a sensação de proteção de algo superior que cuida de você. A religiosidade muitas vezes manipula a fé e aí traz distorções.
Mas um dado concreto, científico, pacientes graves em UTI, num estudo bem conduzido, foi visto que aqueles que expressavam alguma religiosidade ou espiritualidade tinham maiores chances de recuperação. E um dado ainda maior, aqueles que eram casados ou que tinham amigos que os visitavam constantemente também tinham uma recuperação maior e mais rápida. O que mostra que o ateísmo ou o isolamento social, na hora em que você precisa de uma ajuda maior, na hora que você precisa do conforto das pessoas à sua volta, e você não tem, é um momento de maior dificuldade e que seu corpo reage mal. Você acha que a cura vem através da crença que ele tem na mente dele? Ou se é essa espiritualidade que ele tem que traz essa transformação? A crença está ligada à espiritualidade. Então, uma vez que ele tem a crença de que tem algo maior que o protege e que lhe dá segurança, numa situação de risco, numa situação grave de UTI, ele se apega a algo maior. E isso mexe com todo o seu comportamento biológico. A mente tem poder. Muito grande. Existe um livro muito interessante do Byton, ele é um cientista inglês, onde ele diz a transformação das nossas células pelas nossas crenças. Napoleão Hill escreveu muitos livros sobre a mente. Sim. Que ele não ele fala da crença, mas ele fala da mente. Então. Só que quando você lê o livro, ele está falando de uma mente que altera tudo, né? Tanto na riqueza quanto na saúde, mas sempre está relacionado com a crença que você tem naquilo. Então a crença e a mente, elas estão andando junto. Por isso a necessidade da espiritualidade. Porque você só vai ser crente se realmente acreditar que é algo superior. E é nesses momentos de extrema dificuldade que isso mostra a tua capacidade de recuperação física. Eu acho que a parte difícil para quem está passando por um momento difícil emocional ou depressão é isso, porque ela está tão desmotivada, mentalmente esgotada, sem desejos, sem anseios, que é até difícil você, quando fala, dizer para ela, né, você tem que pensar positivo, tem que acreditar na sua cura, né? Da onde ela tira essa força? Se você entrar com esse tipo de conversa, dificilmente você vai ter um eco nessa pessoa, porque é tudo que ela não quer ouvir. Você tem que mostrar o quanto você entende o que ela está passando, a dor que ela está sentindo, e a partir daí, trazendo-a para próximo de você, começar a dar uma condição de saída dessa situação. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você dissesse tua visão em relação à felicidade. Olha, para mim a felicidade é simplesmente estar vivo. Por quê? Porque estando vivo, eu tenho todas as condições de reverter qualquer situação de infelicidade. Estando vivo, eu tenho todas as oportunidades que um novo dia me traz via universo. Então, a felicidade é simplesmente acordar de manhã e perceber-se vivo. Você tem uma nova oportunidade dada pelo universo para que você reverta todas as situações difíceis que possa estar vivendo. E aí, gerar uma condição que possa te trazer uma situação melhor. Mas felicidade é estar vivo. E você que tem tratado muitas pessoas aí na sua clínica, tanto no estresse quanto depressão e esses problemas emocionais que citamos hoje, quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Existe esperança? Nossa, total. O ser humano, ele é surpreendente em diversas situações. A partir do momento em que você entender o que você busca, é o momento que você começa a dar um sentido maior à sua vida. Então, não fazer as coisas por fazer, não repetir simplesmente as coisas porque outros repetiram. Começar a entender o porquê de algumas coisas e a tua relação direta com essas coisas e com o universo. A partir daí,
você começa um entendimento diferente. Mas deve haver a busca, porque ela não chega a você. Você tem que ir em busca dela. É um prazer ter você aqui, Edmilson. Obrigado, Zara. Gostaria de finalizar a entrevista dizendo uma frase de um poeta, filósofo Gibran, Khalil Gibran, para que vocês possam refletir sobre isso. Uma frase profunda, ela engloba um pouco a questão de tudo que a gente falou sobre a medicina, sobre o médico, sobre a doença, a cura. Ele diz o seguinte: grande parte do vosso sofrimento é por vós próprio escolhido. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura vosso eu doente. Espero que volte sempre aqui conosco e que possa passar um pouco mais as suas experiências de vida e o seu conhecimento, que é amplo e que em uma entrevista só a gente não conseguiria explanar tantas coisas aí importantes, né? Agradeço, Zara, e te parabenizo por essa iniciativa, por esse canal tão importante e que tenha uma repercussão ainda maior. Muito obrigado. Obrigado a todos. Se gostaram do canal, se inscrevam no canal. Até logo, pessoal. Um abraço.